Boa noite, professor Marco, seja bem-vindo à FIEB. Nós ouvimos agora o vídeo da professora Cláudia. Quero agradecer sua presença de hoje na primeira palestra da Jornada da Família. Pois não, Eu que, professor, fique à eu vontade. que agradeço, Lilian, a possibilidade de falar com os pais da FIEB, que para mim é uma grande honra e um grande prazer, principalmente tratando-se de um tema tão relevante como esse de tendências educacionais do século XXI, não é? Com o subtítulo As competências necessárias para um mundo cada vez mais complexo. E realmente é assim, não é? Eu acho que nós, pais, percebemos a importância da educação cada vez mais no mundo de hoje. Mas eu queria começar essa nossa, vou dizer, uma reflexão, né? Eu queria começar essa reflexão perguntando por que será que nós mandamos os nossos filhos para a escola? Qual será o interesse nosso? É porque é uma obrigação legal? É porque todo mundo manda? Seguramente não. Seguramente não. O fato de vocês estarem aqui, de estarem participando, significa que seus filhos têm uma importância fundamental. Porque a coisa mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos é o tempo. E o fato de vocês estarem presentes aqui, nesse nosso encontro, vocês estão dando tempo da sua vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos, para quem é mais precioso para nós, que são os nossos filhos. Né? E seguramente vocês têm para os seus filhos, como eu tenho para as minhas filhas, um projeto de vida grandioso. Nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas realizadas, felizes, completas, íntegras, enfim, peço desculpas, que sejam pessoas que sirvam, inclusive, de modelo para outras. Ora, nesse papel, a escola tem uma grande participação. E tem uma grande participação porque, se pararmos para pensar, hoje nossos filhos passam na escola grande parte das suas vidas, às vezes, por questões dos nossos trabalhos, os professores e a escola ficam mais tempo com nossos filhos do que nós mesmos. Portanto, escolher uma boa escola e ter claro o que é que eu espero dela é fundamental. E é esta a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. O que é que eu devo esperar da minha escola? Qual deve ser a grande proposta para contribuir para esse meu sonho maravilhoso que eu tenho para os meus filhos? Bom, em primeiro lugar, é preciso ficar claro que a sua escola está preocupada com isso. Senão, não estaria fazendo essa jornada. Não é? Exatamente porque ela tem essa preocupação e quer debater isso com vocês, é que ela propôs essa jornada. Vejamos, quando, no final do século XX, no final dos anos 90, a Unesco pediu para um grupo de estudiosos fazer um projeto que fosse uma proposta de escola para o século XXI. Isso terminou num livro chamado, ou num relatório chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi capitaneado pelo Jacques Delors, mas não importa. O que importa é que a proposta da Unesco é que a escola tivesse 4 pilares na sua educação. E eu peço que vocês prestem atenção nisso. Um primeiro pilar era aprender a aprender. Por que aprender a aprender? Não basta só aprender? Não. Porque o conhecimento muda com tal velocidade que o que nós conhecemos hoje, no nosso trabalho, no nosso mundo, talvez não sirva para o mundo de amanhã. Há quem ache, julgue, que um médico recém-formado, em muitas questões, ele está desatualizado.
estando acabado de ser formado. Por quê? Porque a velocidade de transformação do conhecimento é muito grande. Então, é muito mais importante eu aprender a aprender do que só aprender algum conteúdo. Mas aprender sozinho é pouco. Então, o segundo pilar era aprender a fazer. Ou seja, não é só o conhecimento acadêmico, é o conhecimento e a sua aplicação. E, para isso, nós dizíamos que o nosso cérebro tinha que desenvolver algumas habilidades, algumas que eu vou chamar, na verdade, de competências. Competências que a gente chama de cognitivas. Por quê? Porque são competências do conhecimento propriamente dito. Para que vocês entendam, essas ações que meu cérebro faz sobre o conhecimento, vocês conhecem, talvez não com o nome de competência cognitiva, que é um termo técnico, mas conhecem como eu sou capaz de identificar, eu sou capaz de discriminar, eu sou capaz de analisar, justificar, explicar, eu sou capaz de fazer uma série de ações mentais com o conhecimento, e essas são as chamadas competências cognitivas. Uma pessoa que seja capaz de analisar, descricionar, descrever, identificar, enfim, eu não vou aqui ficar enumerando todas elas. Ela é capaz de pensar, ela é capaz de aprender a aprender. Ora, então, a escola, ela garante não só o conteúdo, mas o desenvolvimento dessas competências cognitivas, que são muito importantes. Claro, eu preciso saber plotar, eu preciso saber implementar, eu preciso saber, enfim, não só pelo que eu conheço, mas pelo que eu faço. Mas esses são dois pilares. O terceiro e o quarto era aprender a ser e aprender a conviver. Porque no vislumbre do século XXI, nós sabíamos que as pessoas precisavam não aparecer alguma coisa, mas ser aquilo que elas são mesmo. Garantir a existência de uma dignidade íntegra. Isso era importante porque a convivência era cada vez uma necessidade maior. E eu preciso também aprender a conviver. E para que eu aprenda a ser e para que eu aprenda a conviver, as competências cognitivas, analisar, descrever, identificar, não são suficientes. Podem até ser necessárias, mas não são suficientes. É preciso outras competências. Que competências são essas? As chamadas competências socioemocionais. E é sobre elas que nós vamos falar quando pensamos em educação do século XXI, quando falamos em educação de um mundo complexo. E eu quero pegar uma outra vertente para discutir isso. Os analistas criaram um acróstico dizendo que o nosso mundo é um mundo VUCA, V-U-C-A. O que significa isso? É um mundo V de volátil, U, na verdade, unsearchable, deveria ser I, incerto. É um mundo complexo e um mundo ambíguo. Ora, será que é mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? O mundo que nós vivemos é volátil. Ele hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Então, não preciso nem lembrar o que aconteceu nos últimos 2 anos. A nossa vida, em função de um vírus, virou de cabeça para baixo. A volatilidade é imensa. E o mundo é incerto. É tão incerto que gera em nós uma série de até fobias, viu? Até fobias. Tem uma chamada FOMO, né? Que é o medo de estar fora do acontecimento, de ter perdido alguma coisa. A gente, quando dorme, acorda e fala, bom, o que eu perdi durante a noite? O que eu não acompanhei? Não é? Isso torna da ansiedade, isso dá angústia. Não é? Mas é porque o mundo é incerto mesmo, isso é uma realidade. Né? É um mundo complexo. Atenção, eu não estou dizendo que é um mundo complicado.
nem que é um mundo difícil. Até pode ser, mas complexo não quer dizer isso. Complicado, sim, significa complicas. O que é plica? Plica é uma dobra. E dentro de uma dobra tem alguma coisa escondida. Por isso, quando eu explico, eu abro a dobra. Quando eu descomplico, eu abro a dobra, eu revelo. Então, o mundo não é complicado exatamente, pode até ser, mas ele é complexo. E complexos. Plexos significa tecido, significa que é um mundo totalmente interligado. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão ou perceber um conteúdo, um conhecimento, eu tenho que entender todas as inter-relações que ele está ligado, todos aqueles interconectivos que aquele conhecimento exige. E isso nem sempre é fácil. É um mundo complexo. Né? E é um mundo ambíguo. Antigamente, eu diria que nós tínhamos respostas mais assertivas. Sim, não é, não é. Hoje é, não é e pode ser. Talvez esse seja um conteúdo quântico. Não é? A mecânica quântica traz um pouco isso. Ela não diz isto está aqui, ela diz a probabilidade disto estar aqui é esta. E talvez a mecânica quântica tenha trazido um conhecimento, mesmo para nós que não estudamos a mecânica quântica, desta ambiguidade, né? E esse mundo VUCA evoluiu. E não evoluiu para ficar menos volátil, menos incerto, menos complexo ou menos ambíguo. Não. Hoje, um futurólogo chamado, eu não vou saber se exatamente eu estou falando o nome dele correto, Jami Cássio, ele propôs um conceito de um mundo que é um mundo bunny. De novo, é um acróstico. O B é de Brightly, deveria ter outro nome, porque vamos falar, é um mundo frágil. Não é? É um mundo frágil, é um mundo ansioso. Lembra, já falamos nisso antes, agora está declarado. Ele é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Olha que coisa! É assim que hoje se classifica o mundo bunny. Frágil, um mundo ansioso. Então, frágil por quê? Bom, de novo, o exemplo da pandemia. De tudo certo virou tudo incerto. A fragilidade que estamos expostos, por exemplo, nas telecomunicações, na internet. Imagine um dia sem internet. Como é que nós ficamos? E isso não é muito complicado, né? É uma coisa relativamente possível de acontecer. Então, é um mundo muito frágil, porque eu diria que as inter-relações são tão grandes que dar algum problema não é difícil. Não é? Ele é um mundo ansioso. Eu não sei se vocês compartilham comigo, mas a ansiedade é algo que, bom, depois da pandemia é muito grave, né? Nós temos hoje praticamente 30% das nossas crianças ou jovens, para não dar números mais aqui, mais ali, que têm algum tipo de ansiedade, de angústia, enfim, algum tipo de depressão, de algum tipo de transtorno mental, ou dá indícios dele. Esse número é assustador, porque eu estou falando dos nossos filhos. Os nossos filhos, os nossos alunos têm isso. É claro que eu, como pai, ou como professor, eu não quero nem reconhecer isso. Peço desculpas. Engasguei com a água. Então, esse ansioso do bunny, ele é generalizado. Não é apenas após a pandemia. Esse é um fato no nosso trabalho, na nossa vida, muito comum. Não é? Ele não é linear, daí o N. Não é linear porque não é
sequencial. A gera B, que gera C, que gera D. Não. É A que pode gerar B, mas também pode gerar C, e se for C, pode ser E. Enfim, ele não tem um raciocínio linear que eu use no mundo. Isso afeta a maneira como eu trabalho, a maneira como eu encaro a minha vida. E o I do incompreensível talvez seja o mais terrível de todos. Como incompreensível? O mundo hoje não é um mundo que você possa analisar com facilidade, que tenha capacidade de você ter concordância entre duas pessoas. Por quê? Porque ele é um mundo incompreensível, ou melhor dizendo, é um mundo cuja leitura é muito complicada. E aí, eu pergunto para vocês, lembra, eu falei daquelas competências cognitivas. Eu falei que a gente precisa dos conteúdos. Mas como o conteúdo me ajuda num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não retilíneo e incompreensível? Nem sempre aqueles conteúdos vão nos ajudar. Nós precisamos de outras competências, que são as chamadas competências socioemocionais. E aí, eu vou trazer um outro dado mais contundente ainda. O Fórum Econômico Mundial ele fez uma previsão que, em 2030, 65% das nossas crianças ou jovens exercerão profissões que ainda não existem. E houve um congresso patrocinado pela Dell em 2017 que foi mais dramático. Ela disse que 85% das profissões de 2030 ainda não foram criadas. Ora, lembra, no meu sonho de pai, no meu sonho para o meu filho, de pai, de mãe, eu digo pai porque eu sou pai, né? Mas eu queria que ele também fosse um profissional realizado, que ele fosse um homem inteiro. Bom, aí começa a parecer que está me faltando uma grande parte da escola me ajudar nesse sonho. Porque eu, sozinho, enquanto pai e mãe, faço a minha parte. Mas às 4, 6 horas, às vezes, que meu filho passa na escola, eu conto que a escola faça a sua parte também. Não daquelas competências cognitivas apenas, não daqueles conteúdos apenas. Ok, vamos deixá-los lá. Mas é preciso muito mais do que isso. E quando a gente fala muito mais do que isso, do que é que nós estamos falando? Qual é a nossa expectativa? Bom, vários organismos mundiais se detiveram propondo competências, ou seja, atitudes frente à vida que fossem compatíveis com esse mundo VUCA, com esse mundo BUNNY, ou FUNNY, porque o Brightler é frágil, né? Não sei por que não é FUNNY, enfim, e não é VICA, e não Uncertain. Mas, enfim, estou usando a linguagem que todos usam para não ficar diferente apenas. Mas por quê? O que é que a escola, então, pode contribuir? O que é que esses organismos... De quem eu estou falando? Eu estou falando de um grande instituto nos Estados Unidos, especializado em estudo de currículos socioemocionais, que é o CASEL. Eu estou falando de uma grande organização mundial voltada para a área de economia, mas tem uma área de educação importante, que é a OCDE, que faz um exame chamado PISA, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E, por sinal, na área de conteúdo de português, matemática e ciências, nós não estamos tão bem assim. Mas, de qualquer maneira,
O que é que esses grandes organismos internacionais propõem que a escola desenvolva? Propõem algumas competências, como, por exemplo, adaptabilidade, autorregulação, pensamento criativo, resolução de problemas, pensamento crítico, resiliência e capacidade de comunicação. Olha que interessante. Vou repetir para vocês. Adaptabilidade, porque é um mundo VUCA e BANI. Autorregulação. Eu preciso ser homeostático no mundo. São tantas pressões e mudanças que eu preciso aprender a manter o meu eixo, a me autorregular. Eu preciso ter um pensamento criativo num mundo complexo, num mundo não retilíneo. Eu preciso ser criativo. Eu preciso imaginar soluções que ainda não foram pensadas. Eu preciso trabalhar com resolução de problemas constante. Eu preciso saber que o problema não é uma exceção, ele é a minha regra. Eu preciso ter pensamento crítico. Por quê? Porque se eu quero fazer uma análise num mundo ambíguo, num mundo incompreensível, eu tenho que ter criticidade. Eu tenho que saber que, frente a este critério, eu posso ter essa resposta. Com aquele outro critério, eu posso ter uma outra resposta. E, portanto, eu tenho que ser crítico, ter conhecimento, noção de critérios, de novos critérios e, inclusive, de novos paradigmas. Um mundo que tenha pessoas que tenham resiliência. O que é isso, resiliência? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. É a capacidade de suportar pressões. Esse termo vem da física e, para vocês imaginarem, pensa num elástico que você puxa e, quando você solta, ele volta à forma original. Esse material é resiliente. E hoje nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos ser capazes de, no trabalho, na vida, no cotidiano, suportar as pressões, viver com elas e, sim, sermos felizes. Saber trabalhar com essas pressões. E nos comunicarmos. É um mundo que nós temos tanta interação, trabalhamos com tanta diversidade, que a nossa capacidade de entender, ainda que o mundo seja incompreensível, mas entender o outro e nos fazer entender é fundamental. Capacidade de comunicar. Comunicar não é só expressar a minha ideia, a minha intenção, mas é compreender o que o outro está dizendo. Ora, essas são competências socioemocionais. Nós temos uma lei no Brasil, não é muito antiga, ela é de 17, mais ou menos, que se chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? Mais ou menos grandes diretrizes que a educação nacional deve seguir. Muito bem escrita, diga-se de passagem. Os autores, os nossos educadores do Conselho Federal de Educação e tantos que produziram a BNCC, estão de parabéns. É um documento lindíssimo. Espero que possamos pô-lo em prática. E na BNCC, as escolas também são obrigadas a desenvolver competências socioemocionais. Que competências são essas? Não é muito diferente daquelas, não. Autonomia e responsabilidade, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado e autogestão. Vou repetir. Autonomia. Puxa, o que significa autonomia? Significa que eu sou capaz de, por mim mesmo, por minha conta, eu sou capaz de responder, analisar e posicionar, viver de maneira autônoma e não
dependente. Ora, num mundo VUCA e BANI, isso não é fácil, mas é algo que pode ser aprendido. Como se adquire autonomia? E quando eu falo de responsabilidade, eu falo de comprometimento. Alguém que é comprometido, alguém que tem compromisso com o outro, com a sociedade, com a legislação, com a família, com o meio ambiente. Ou seja, responsabilidade significa que eu tenho compromisso além do meu umbigo. E responsabilidade também significa ter compromisso consigo mesmo. Por isso é que depois eu vou falar de autoconhecimento, capacidade de saber os seus pontos fortes, as suas limitações. Vou falar de autocuidado, eu preciso me cuidar, não é? Eu preciso saber me cuidar, não só fisicamente, né? Uma boa alimentação, horas de sono, esporte, não é só isso, não. É me autocuidar com estudo, me autocuidar emocionalmente, enfim. E também autogestão, ou seja, eu preciso, a partir do meu projeto de vida, tomar determinadas decisões. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Isso a BNCC pede que se ensine na escola. E mais duas coisas que eu falei. Empatia, ou seja, a capacidade de eu entender o outro porque eu me coloco no lugar dele, e a capacidade de cooperação, ou seja, a capacidade de colaborar, né? Labor, trabalho junto, fazer algo com o outro, né? E não é apesar do outro, é com o outro, nesse mundo em que nós somos cada vez mais interdependentes. Ora, com isso, o que eu passei para vocês é uma ideia diferente daquelas competências cognitivas, né? Descrever, inserir, plotar, definir. Essas cognitivas são importantes, mas hoje em dia, num mundo VUCA e BANI, são fundamentais estas, que são as competências socioemocionais. E aí? O que a gente vai fazer? A escola será que está preparada para isso? Será que a escola sabe como desenvolver adaptabilidade, autorregulação, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas, resiliência, autogestão, autocuidado, autonomia, responsabilidade? Quando eu digo desenvolver, ensinar, é intencionalmente, é no planejamento, é aula disso, é aula disso. É aula onde os nossos filhos aprendam cooperação, empatia, pensamento crítico, resolução de problemas, porque a escola está preparada para ensinar isso para eles. E está preparada, sim. Hoje nós temos programas socioemocionais que são feitos, pensados para desenvolver estas competências socioemocionais. Por exemplo, o programa Líder em Mim é um programa, talvez, dos mais antigos no mundo, tem mais de 12 anos. Ele é um programa que está presente em 4 a 5 mil escolas no mundo, em mais de 60 países no mundo. Portanto, ele não é uma experiência que nós aqui no Brasil estamos fazendo. No Brasil, ele está em mais de 500 escolas, não é? Mas, e há mais de 10 anos. Mas, na verdade, ele é um programa internacionalmente testado, aprovado, comprovado e
o único programa no Brasil que tem certificação do Kessler. Lembra que eu falei que o Kessler é um dos mais importantes institutos mundiais sobre educação socioemocional? E por que eu estou garantindo isso, então? Porque é fato que eu vejo no mundo e no Brasil. Eu sei que para nós, pais, que não tivemos uma escola que se propusesse explicitamente a desenvolver empatia, a desenvolver autonomia, cooperação, a gente até aprendia, ou então a vida nos ensinava. Mas isso não era algo que a escola, o professor entrasse e dissesse: olha, esse ano nós vamos ter um curso de educação socioemocional. Nós vamos ter um programa de educação socioemocional. Nós não estamos habituados a isso enquanto pais. Eu mesmo, hoje conversava com a professora Lília, eu dizia a ela que eu sou professor desde 1976, com registro em carteira. A única coisa que eu sou na vida é isso, professor, e trabalho com educação. E esses meus mais de 45 anos, também foi novidade um programa socioemocional há 10 anos, quando eu tive contato. Né? Novidade para mim. Eu tive que aprender, e aprender a aprender para poder ensinar. Mas uma coisa eu tenho certeza, dá certo. Os nossos filhos podem desenvolver estas competências socioemocionais. Explicitamente, um programa socioemocional como o Líder em Mim ensina nossos filhos a fazer escolhas na vida, a ter certeza que tudo pode depender de uma escolha. Contudo, seja qual for a nossa escolha, nós precisamos ter certeza de que terá consequências. Toda escolha tem uma consequência e a gente precisa ter conhecimento disso. O programa nos ensina a descobrir os nossos propósitos de vida, a nossa missão na vida. Você vai dizer, mas meu filho tem 7 anos, 8 anos. Dá para trabalhar assim. Na dimensão dele, dá para falar de missão, de propósito. Dá para falar de buscar uma razão maior pela qual a gente faz as coisas, pelas quais nós estamos vivos, pelas quais nós trabalhamos. Não estou entrando em nenhuma seara de ordem religiosa ou de ordem ideológica. Não, estou entrando numa seara humana de dar sentido àquilo que nós fazemos. E esse programa tem que dar condição de nós nos planejarmos para executar esse propósito, e pormos em prática no nosso dia a dia o nosso propósito, aquilo pelo qual nós temos de talento, daquilo que nós temos de capacidade a ser desenvolvida. E se nós fizermos nossas escolhas, se nós desenvolvermos os nossos propósitos e nos planejarmos para executá-los, seguramente nós estaremos prontos para nos relacionarmos melhor, numa relação de respeito mútuo, que o mundo hoje precisa mais do que nunca. Eu preciso respeitar o outro, independente da sua diversidade. Sabe, eu tenho uma imagem com relação a isso que eu gosto muito. Alguém vai se lembrar disso de vocês, pais? Quem se lembra de Guerra nas Estrelas? Tem uma hora que tem um bar intergaláctico. Então tem um monte de seres. Muito engraçado quem criou aquilo. Um tinha uma tromba, outro tinha um... Enfim, os mais diversos seres vivos, mas todos convivendo bem no bar, tomavam lá suas coisas que saíam fumacinha. Não sei se alguém se lembra dessa cena, mas o que significa isso? Que o mundo tende a cada vez mais nós convivermos com o diferente.
E nós temos que saber nos relacionar com ele de tal maneira que nós o entendamos e que ele nos entenda. E essa é uma outra condição fundamental, que é a capacidade de estabelecer com o outro uma relação de comunicação, aprender a entendê-lo e também aprender a me comunicar para que ele me entenda. E, por fim, eu tenho certeza que vocês vão ver o valor de se aprender a trabalhar com colaboração, com cooperação, com sinergia, a trabalharmos juntos. Por quê? Porque eu posso ter uma grande ideia, você pode ter uma outra grande ideia, mas nós dois juntos podemos ter uma terceira ideia mais genial ainda. E, principalmente, que nós tenhamos uma educação integral. O que significa uma educação integral? É uma educação que desenvolve o corpo, desenvolve a mente, mas desenvolve o coração e desenvolve o espírito. Né? E, de novo, eu não estou falando nada de religião nem de ideologia. Quando eu falo do corpo, eu falo que nós devemos aprender que o nosso corpo tem necessidades fisiológicas importantes que precisam ser supridas. E que ele é o arcabouço que sustenta a minha mente. E que a minha mente precisa de conhecimento, precisa de relacionamento, precisa de coisas novas, precisa também de diversão, e que o meu coração, né, eu não me lembro se eu já citei isso, tem uma amiga que escreveu um livro, a Rosita Eder, que ela diz assim, o título é o cérebro vai para a escola, mas o coração vai junto. Né? Os nossos filhos, quando chegam na escola, não trazem só um cérebro, eles trazem um corpo, eles trazem um coração que tem sentimentos. E, pessoal, o estudo das emoções é fundamental. Como diz o Dr. Damásio, nós não somos seres inteligentes que têm emoções. Nós somos seres emocionais que raciocinam. E a emoção é a maneira pela qual nós entendemos o mundo. O raciocínio vem depois. Primeiro é a emoção. E eu preciso aprender a reconhecer, a interpretar as minhas emoções e dar resposta a isso. Isso é fundamental. E esse programa socioemocional tem que saber nos ensinar sobre isso. E, por fim, quando se diz desenvolver o espírito, é desenvolver uma missão na vida, um propósito na vida, que dê significado à sua existência aqui. Se dentro dela a família vai colocar outros valores, o Líder em Mim trabalha com princípios universais, com valores universais que não se chocam. Por isso ele está em Singapura, ele está na Romênia, ele está no Japão, ele está na Inglaterra, no Canadá, enfim, não tem nenhuma questão moral ou ideológica. Pessoal, eu quis fazer com vocês, primeiro, uma retomada dessa questão de mundo e da necessidade da educação socioemocional. Espero, claro que eu não esgotei o assunto, mas espero ter trazido subsídios para a gente conversar mais, discutir mais sobre o sonho de termos filhos realizados, felizes, seres humanos completos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado à FIEB pela oportunidade de estar aqui, professora Lília, muito obrigado por essa oportunidade. E nós que agradecemos, professor. Muito bom começar essa jornada, assim, quando pensamos no evento, tínhamos essa intenção mesmo de tocar, de levar para o pai todas essas palavras que você trouxe aqui, dessas questões socioemocionais e como, né, a escola pode, junto com a família,
né, trabalhar essas questões com os alunos, né, faz parte, é um todo. E acho que nesse mundo aí pós-pandêmico, né, se é que a gente já pode dizer pós-pandêmico, eu acho que isso aflora mais ainda, né. Você falou aí da Unesco, falou de BNCC, né, eh, que a gente cumpre aqui, que segue, está no nosso plano pedagógico, mas mais que isso, a gente está vindo aí desse momento que é importante para os nossos alunos precisam desenvolver essas habilidades aí para esse novo mundo que está chegando pós-pandemia. Muito obrigada, boa noite, espero encontrá-los aí em uma outra oportunidade aqui na FIEB. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor.